Hoje é sobre orientação familiar. Eu me sinto muito bem em falar sobre esse assunto porque eu vivo essa situação há 44 anos, né? Embora eu falo que eu sou uma mãe privilegiada, porque além de ser educadora, eu sou mãe de uma pessoa com autismo. E acabei me especializando em autismo através da instituição e através das viagens que, durante muitos anos, a AMA me proporcionou. Então, eu conheço o trabalho com autismo na Suécia, na Dinamarca, na França, na Espanha e na Inglaterra. E eu posso dizer para vocês que nada deixa a desejar do que eu vi fora do Brasil. A única diferença que a gente vê num país fora daqui é que eles têm mais dinheiro para poder investir. E nós temos essa grana há pouco tempo, porque a gratuidade dentro da instituição começou há pouco tempo. Eu ainda entrei na associação quando a gente precisava fazer evento para poder preparar dinheiro para poder pagar os nossos profissionais. Então, foi uma época muito difícil, mas eu era, além de coordenadora, eu era diretora para poder ajudar a fazer essa parceria com a Ana Maria e conseguir fazer os eventos para que a gente conseguisse grana para manter o trabalho. Então, eu me sinto muito bem e eu tenho uma parceira, normalmente, para falar sobre essa palestra, mas ela caiu, fraturou o braço e ela não pôde vir, que é a Márcia, tá ok? Então, ela hoje não vem, então estou só eu aqui, tá ok? Então, vamos lá. Aqui. Quando a gente olha essa situação aqui, dá para imaginar que aquele carinha que está sentado ou deitado naquela cama de casal é um carinha que, de alguma forma, perturbou a vida do casal, né? Que está aqui na caminha dele, no outro local aqui, e os dois aqui estão dizendo, sei não, acho que estamos fazendo muitas vontades dele. Então, ele está lá na camona, né? E os pais aqui na caminha apertados. Eu passei por alguns problemas também, por causa do sono da Débora, até fazer uma reeducação e trabalhar com terapia comportamental e fazer com que ela dormisse. Tanto que hoje ela toma apenas uma medicação que aciona o sono, mas não é mantenedora de sono, mas é condicionada. Então, 8h30 ela toma a medicação e ela vai dormir. A Débora nunca dormiu na minha cama. Aliás, nem a Débora, nem meus outros 2 filhos. Mas a Débora precisou de mim nessa época, por causa de problemas de sono, que eu precisava deitar na cama dela até que ela dormisse. E os problemas de sono começaram muito cedo. E eu vou falar um pouquinho sobre eles também. Quando falamos de pessoas com autismo, nós não podemos esquecer que essas pessoas encontram dificuldade na linguagem receptiva. O que é a linguagem receptiva? Eu estou falando para vocês, então a minha linguagem é receptiva para vocês, porque vocês estão captando sons que querem dizer alguma coisa. Então, isso se chama linguagem receptiva. A primeira linguagem que a criança entende, quando ela começa a balbuciar, ela já entende o que a mãe está pedindo, que ordens a mãe está dando, né? Quando a criança começa a falar muito cedo, ela balbucia, e com 2 anos de idade ela está falando tudo. Os meus netos, o que tem 3 anos, todos eles falam inglês por causa da situação de onde eles moram. A Fernanda, porque tem um marido americano e estuda em escola americana. Mas, aos 2 anos de idade, eles já falavam tudo. Tá? E já estavam começando a falar inglês. Os 4 que eu tenho, que são 4 netos. Então, a linguagem receptiva é, depois do balbucio, a primeira informação que a criança recebe dos pais. Isso é extremamente importante. A outra linguagem extremamente importante para a criança é a linguagem expressiva. Porque, além de eu receber a fala dos outros, eu tenho que manifestar a minha fala. E é onde eu peço, aonde eu exijo, aonde eu quero coisas que eu gosto. Ninguém pede aquilo que não quer, né? E a criança de pequena, ela pede mais do que qualquer coisa, porque ela não sabe ainda trocar e ter um bate-papo com a família. Então, ela pede, né? Mas antes de pedir, ela tem um sinal muito importante, que ele é, muitas vezes, ausente no autismo, que é saber apontar, que é saber olhar para aquilo que a gente quer. Por exemplo, se eu tivesse aqui na mão uma caneta, uma criança no colo, e uma caneta na mão, ou um brinquedo, e esse brinquedo caísse no chão,
o que essa criança no meu colo faria? Ia olhar para o chão e depois olhar para mim, e olhar para o chão e olhar para mim. Essa criança não fala, mas o que ela estaria dizendo? Pega aí porque caiu, né? E aí a idiota que pega, dá para ela, e ela faz o quê? Joga de novo. Essa é uma das coisas mais lindas que a gente vê no desenvolvimento. E a gente pega umas 2 vezes, depois a gente muda de assunto, porque senão ela vai ficar ali e a gente não aguenta esse tipo de brincadeira. Mas isso é muito comum. Mas isso não acontece com pessoas com autismo, porque normalmente eles não olham para onde a gente olha, para aquilo que acontece no ambiente. Eles são mais ausentes, tá? A minha filha Débora não fala. E passou 10 anos por uma fonoaudióloga, por uma terapeuta comportamental, antes de entrar na AMA. E não desenvolveu fala. E tem uma mãe que fala pelos cotovelos. Eu me lembro que meu marido dizia assim, fala com ela para ela aprender a falar. Eu falava, olha, então fala você, porque eu falo pelos poros. Eu canto, danço, falo. E se ela não está conseguindo fazer isso, é porque existe alguma coisa que está impedindo a Débora de falar. Ela compreende também muito pouco, mas ela obedece ordens. Isso é que é importante, tá? Então, além dessas 2 linguagens, a receptiva e a expressiva, essa pessoa tem dificuldade na memória sequencial. O que quer dizer memória sequencial? Por exemplo, quando eu vou ao banheiro, eu tenho uma sequência específica nos meus atos. Eu abro a porta, entro. Se eu vou fazer xixi, eu abaixo a calça, eu sento. Quando eu termino, eu pego o papel, eu uso o papel, eu ponho o papel no cestinho, depois eu levanto, puxo a roupa, lavo as mãos e saio. E ninguém precisa estudar essa sequência, porque ela é automática. A criança aprende, criança típica aprende de ver e com a insistência da mãe, o treinamento da família. A Débora não tem ainda total controle de esfíncter. Mas se ela escapa um xixi na calça da Débora, a culpada sou eu. Porque se ela tem acesso ao banheiro para entrar, ela vai. Embora ela não consiga fazer toda essa sequência que eu citei para vocês, ela vai, ela baixa a calça, ela senta, ela faz xixi, e ela sai puxando a calça e vai embora. Ela não faz o restante. Para ela fazer o restante, eu tenho que estar atenta para poder ajudá-la a pegar o papel, a ensiná-la a usar, colocar no cesto e uma série de outras coisas. Pela dificuldade, pelo autismo severo que ela tem. Então, eu saí de casa hoje e disse, meu marido, a Débora acabou de fazer xixi às 6 horas. Não esquece que daqui 1h30 ela tem que ir no banheiro. Às vezes ela entra sozinha, mas se em 1h30 ela não entrar, é importante que você leve, para não ter o problema de ela fazer um xixi na calça, tá ok? E ela não usa fralda. Então, essa sequência é difícil para a criança. E isso tem na vida inteira da gente. Quando a gente toma banho, existe uma sequência específica, né? Tomar banho, abrir o chuveiro, fechar. A Débora, na hora que vai tomar banho, ela precisa da minha ajuda, mas ela sabe abrir a torneira e fechar a torneira. É o mínimo. E se eu não fizer mais nada, ela fecha a torneira e sai do banheiro pelada, molhada e nem se enxuga. Ela não tem nem a noção de que ela está molhada. Tá certo? Isso não acontece com todos os autistas. Tem autistas que têm essa consciência. Débora não tem. Por isso ela tem autismo severo. Muitos deles têm hipersensibilidade sensorial, quer dizer, eles são sensíveis a barulhos. A gente está aqui, nós não estamos ouvindo um barulho dela de fora, mas se passar um caminhão fazendo um barulho, a gente escuta, né? Isso pode, inclusive, desviar a nossa atenção. Mas não nos incomoda. Ninguém aqui tem crise se ouvir uma buzina do lado de fora. Mas pessoas com autismo, pelo fato de ter essa hipersensibilidade sensorial, pode se assustar com barulhos que nem nós conseguimos ouvir. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Falta de interesse social. Eles não têm, normalmente, vontade de trocar ou de bater papo com o outro ou de estar com o outro. Se vocês perguntarem se a Débora gosta de mim, eu posso dizer para vocês que eu não sei, mas eu gosto demais dela. Eu vivo para poder dar para a Débora uma qualidade de vida. Mas ela nunca disse, mamãe, gosto de você, e nunca veio me dar um abraço espontaneamente. Mas eu a abraço constantemente. Basta que eu abra os braços, bem perto dela, ela vem me dar um abraço de uns 2 segundos, depois me dá uma barrigada, como dizendo, sai daí e me larga. E eu respeito. Tá? Mas eu ensinei ela a fazer isso. Então, ela só me dá um abraço se eu pedir.
As relações sociais, para essas pessoas, normalmente elas não são gratificantes. As regras estabelecidas pela sociedade, pela família, não tem muito sentido para eles. Quer dizer, obedecer, ficar sentado, esperar a vez, né? Comer nas horas certas. É a gente que precisa determinar isso com certeza. E nós seguimos essas regras sem problemas nenhum, né? Pois nós não queremos ser excluídos do contexto social. Para a gente é importante estar dentro do contexto social. Então, muitas vezes, esses itens, essas figurinhas que estão aí, mostram situações em que a criança tem birra, a criança sai de perto dos outros, ela não quer ficar. Eu, por exemplo, quando vou, às vezes a Débora está deitada na cama, ou sentada no sofá, eu vou abraçar, ela me empurra, aí eu digo, não, quem manda aqui sou eu. Eu vou ficar perto de você, porque quem manda sou eu. Então, eu procuro forçar algumas situações para que ela se acostume e aceite. Mas a primeira reação dela é não querer contato físico. Tá ok? E isso prejudica todo o desenvolvimento de uma criança que tem esse tipo de dificuldade. As dificuldades de compreensão das regras sociais são bem complicadas. Ela tem dificuldade de compreender por que o outro se comporta de uma determinada maneira. Por que o outro senta para comer? Por que o outro vai na fila para esperar a vez? Por que eu tenho que ficar quieto quando eu vou no médico? Por que eu não posso ficar correndo por essa sala se eu estiver aqui? Então, para eles, isso não tem muito sentido. Então, a gente precisa reeducar. Porque essas pessoas não vão aprender por imitação. Porque 80% deles não imitam os outros. E as crianças típicas aprendem de olhar o outro. Quando a minha primeira neta nasceu, eu estava muito distante de crianças pequenas, né? Porque eu me casei com 26 anos e meus filhos casaram muito tarde. Então, eu tenho, né, meu neto mais velho tem 7 anos. E quando nasceu a Daniela, que hoje tem 5 aninhos de idade, ela ficava muitas vezes na minha casa, e eu fazendo comida, né? E ela vinha para a cozinha, e aí eu via que ela queria alguma coisa, eu punha na cadeira uma panela pequena e uma colher, e o que ela fazia? Sem que eu tivesse ensinado. Mexia a papinha que estava ali. Então, de vez em quando, eu colocava alguma coisa para fazer barulho, não alguma coisa que prejudicasse. Então, nunca falei, vamos aprender a mexer a panelinha. De me ver, ela vinha e na hora que eu colocava as coisas ali, ela fazia. Ela nem andava nessa época. E já conseguia imitar. Então, a imitação faz com que essa criança tenha um desenvolvimento par a par com uma criança típica, né? É um grande ganho. E praticamente grande parte deles não desenvolvem a imitação. Eles têm pouco aprendizado nas relações sociais. Eles não gostam dessas regras que a sociedade impõe. Mas eles precisam respeitar, porque eles fazem parte. Claro que eu não vou levar a Débora no cinema, porque a Débora sequer entende o que é um cinema. E ela não ficaria ali sentada, porque ela não assiste televisão. Ela gosta de ouvir música, mas de televisão, alguns jingles da televisão, até ela chama a atenção, ela fica olhando, mas ela não senta para assistir. Então, eu me lembro quando meu filho casou, eu queria que ela fosse ao casamento, e aí eu contratei um profissional da AMA para ir junto, para que eu pudesse ficar no altar, não sei o quê, mas a hora que a trombeta tocou que ia entrar a noiva, ela saiu pela lateral da porta, e o profissional teve que correr atrás dela, quer dizer... Eu nem me toquei que a corneta fosse assustá-la. E realmente, mas aí ela saiu um pouco, voltou, então ela conseguia ficar na igreja um pouco. E o que aconteceu na hora da festa? Ela foi, comeu, e quando era 9h30, 10 horas, ela foi embora, e uma pessoa ficou com ela na minha casa, um profissional da AMA, que ainda até hoje trabalha lá, dormiu na minha casa para que eu pudesse ficar e participar da festa de casamento do meu filho. Então, essas coisas a gente tem que adequar na vida para a gente não perder também, porque os meus outros filhos merecem a mesma atenção que eu devoto a Débora. E a gente muitas vezes esquece disso. Essas crianças têm déficit na teoria da mente. O que é a teoria da mente? É olhar para o outro e ficar pensando assim, nossa, o que será que essa pessoa está pensando de mim, né? Ou o que ela quer de mim? A cara dela está feia, né? É porque ela não está aprovando alguma coisa que eu estou fazendo. Isso é conseguir pensar. E a teoria da mente faz com que a criança desenvolva um sentimento que se chama sentimento de empatia.
para que ele aprenda a se colocar no lugar do outro e a compartilhar com o outro. E aí ele faz parte do contexto social. Tá? E essas crianças não gostam desse tipo e não têm, muitas vezes, teoria da mente. Não são capazes de imaginar. Então, tem a imaginação deficitária. Eu acho que é importante a gente saber, muitas vezes as pessoas falam assim, hoje até vai passar um filme, né? Não sei se vocês estão sabendo, na televisão, de um cara que é um savant, que até é uma nomenclatura que não se ouve hoje falar, porque antigamente isso se dizia idiote savant. E a palavra idiote savant é pejorativa e se tirou. E há muito tempo que eu não escuto essa palavra, porque não faz parte mais do contexto de autismo. E é o mesmo menino que fez um autista no Código do Inferno, com Bruce Willis. Ele está um moço hoje e ele está fazendo... E eu não assisti esse seriado ainda, vou assistir, porque eu gosto muito de assistir esses filmes, embora eles sejam muito fantasiosos, né, e a gente não pode confiar muito nesse tipo de fantasia, dá para a gente aprender alguma coisa. Então, eu quero ver o que eu posso aprender ainda com o filme que eu vou assistir hoje. Mas os savants... isso foi citado há 50 anos atrás, e dentre eles, quando se falava em savant, tinha um cara chamado Leslie Nielsen, que aprendeu a tocar piano sendo cego. Ele tinha 3 anos de idade, quem conhece toda a literatura de autismo antiga, né, da época lá de Kanner, o Leslie Nielsen tocava piano com 3 anos de idade e era cego. No entanto, usava fralda com 30, 40 anos, porque não conseguiram fazer um treinamento que hoje ele é prioritário dentre as pessoas com autismo, né? Que eles aprendam a usar o banheiro. Então, são coisas que a gente tem que pensar para que eles possam ter qualidade de vida. Então, a teoria da mente é muito difícil desenvolver esse sentimento de empatia, se sentir triste porque o outro está triste, participar da alegria do outro, participar da tristeza, isso é uma coisa que normalmente a gente faz. A gente chora pelo outro e a gente ri com o outro. Eles têm dificuldade para poder fazer isso. Mesmo os autistas, que correspondem a 20% dos autistas, que são os que a gente chama de síndrome de Asperger, que hoje, dentro do espectro do autismo, a gente fala em autismo. Mas 20% deles têm a capacidade intelectual preservada. Eu conheço vários deles que estão aqui na AMA hoje, começaram comigo, alfabetizei muitos deles. O Jefferson, que entrou aqui, que trabalha aqui na AMA, que é funcionário, praticamente aprendeu a escrever comigo. O Eduardo Rô também, que trabalha aqui, é da minha época. E outros que estão nesse prédio também. Muitos foram alfabetizados pelas técnicas montessorianas que eu trouxe. Mas eu não conheço, nem dentro do Brasil e nem fora do Brasil, um savant como esse que vão, acho que, retratar no filme. Nem a Temple Grandin é uma savant, né? Embora ela seja uma pessoa muito capaz, ela não é savant, ela é extremamente esquisitona, né? Porque quem assistiu o filme dela sabe, acho que é um filme até que eu indico, a história de Temple Grandin, assistam, porque é muito interessante. E existem outros filmes aí pelo mundo, como Rayman, Código do Inferno, Adam, Muito Além do Jardim. Não é autista. Não esqueça, isso é uma deficiência. Não tem nada a ver com autismo. Tá? Forrest Gump, tá? Também. E tem um que é, como é que se chama? Tem o Adam e um outro... Sim, mas o contador seria um savant. Mas eu não confio na história. É bem fantasioso. Bonito o filme, muito bem feito. No final retrata algo maravilhoso, mas eu não conheço, nem no Brasil e nem fora do Brasil, pessoas com esse tipo de capacidade. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado em superestimar a capacidade deles, porque eles não são pessoas inteligentes. Eles têm memória prodigiosa. Eles são capazes de lembrar de coisas que a gente já esqueceu. E ter técnicas de memória fantástica, mas eles não são inteligentes. Então, é uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro. Porque inteligência é a capacidade que a gente tem de aprender uma série de coisas, entrelaçar esse conhecimento e tomar decisões. E decisões normalmente coerentes, né? Vamos falar por aí, não vamos defender quem é bandido, que também toma decisões, mas toma a decisão errada. Então, eles têm dificuldade, então eles podem ser um excelente trabalhador,
Mas se ele tiver que dirigir um grupo, ele não vai conseguir fazer isso. Então, a história do contador, para mim, é um pouquinho... É muito bonita a história, e eu assisto, gosto de assistir, mas realmente é uma coisa na qual eu não acredito. Tá? Pode ser que ele tenha existido, um cara como ele, mas não chegou, tem muita fantasia no filme. Ok? Então, o que é a teoria da mente? A capacidade de atribuir estados mentais a outras pessoas ou a si mesmo. Então, eu brinco com um cachorrinho de pelúcia como se ele fosse um cachorrinho de verdade. Então, eu consigo fazer na minha imaginação o cachorrinho andar, pular e fazer uma série de coisas. Tá, okay? Mas pessoas com autismo têm dificuldade para fazer isso. Eu brinco de comidinha, faço de conta que eu como, mas não como. E quando você faz esse tipo de brincadeira com crianças com autismo, você vê que eles reagem totalmente diferente. Eu ponho um pano na cabeça da criança, puxo o pano e digo, achou! E a criança cai na gargalhada. Os autistas te olham na cara como se dizendo, o que é? Você é uma idiota, né? O que você está querendo? Quer dizer, eu não sei se eles pensam assim. Eu nem acredito que eles pensem assim. Mas a gente normalmente justifica dessa forma. Tá? Não acho que eles tenham essa capacidade. A memória, a teoria da mente é útil para prever o comportamento dos outros. Então, eu vou agir bem para que ela, que está tomando conta de mim, não fique brava comigo, ou eu não cause algum problema de relacionamento. Né? Mas eles não são preocupados com isso. Eles quebram o ambiente, se tiver que quebrar, sem se preocupar com o que eles estão fazendo. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a relação de duplo vínculo. Né? Como é que eu cuido dessas pessoas e que cuidados eu tenho que ter? Quando nós determinamos um limite para uma criança, para uma pessoa qualquer, eu também estou sendo limitado. Eu sou o primeiro limitado, porque se essa criança sair do limite que eu dei, não é ela que é culpada, e sim eu. E essa é uma norma de educação que eu aprendi dentro do sistema montessoriano. As regras e os limites são bons e são necessários. Né? É importante que a gente faça isso. Por que é importante? Você não precisa gritar com o seu filho. Mas se você olha a diferença entre essas palavras que eu vou falar com dois tipos de entonação. Não se assustem, tá? Eu digo para uma criança, senta. Ou eu digo, senta! Que diferença que tem? A primeira não é agressiva, mas a segunda é extremamente agressiva. Então, se eu falar da segunda maneira, eu estou agredindo. Mas se eu disser, senta, e eu nem olho, eu aponto e olho para o lugar. E se a criança não sentar, eu faço com que ela sente. E isso é extremamente importante, porque se eu determinei que ela vai sentar, nem que seja por alguns segundos, ela vai sentar. Senão, não mande que ela sente, se você não é capaz de tomar conta do limite que você deu. Então, essa relação de dar regras ajuda a criança a se organizar, ajuda a priorizar as coisas, ajuda a dar referências e ajuda a criar hábitos que hoje nem as crianças típicas têm. Tá? Quanto mais as pessoas com autismo. Ainda falando da relação de duplo vínculo, os pais ou cuidadores tentam suprir todas as necessidades dos filhos, mas esquecem de determinar limites. Ele fala, coitadinho, deixa ele, vai. E não é coitadinho deixar ele, a gente dá limite para um cachorro, para um gato. Eu eduquei a minha gata. Imagina se eu não vou educar a minha filha, mesmo com as dificuldades. E a Débora não se tornou agressiva porque ela aprendeu a respeitar limites. A Débora não é nem autoagressiva, nem heteroagressiva. Mas sempre teve limites. Tá? E se eu digo hoje para a Débora, senta, ela senta, mas se eu estiver aqui longe, em 2 segundos ela levanta. Então, quando eu vou falar para ela senta, eu já estou ali perto. Se eu mandei sentar. Por exemplo, eu falei para o meu marido agora, antes de sair de casa, quando você for comer pizza com a Débora, porque ele é mais mole nesse sentido, né? Fecha a porta da cozinha. Porque às vezes ela senta e levanta, vai dar uma voltinha e depois ela volta a comer mais. E comigo fica na cozinha, se levantar, a porta da cozinha está fechada, ela não tem como ir para a sala. Então, ela vai até a porta, vê que a porta está fechada, ela volta e senta. E aí ela faz isso umas 2 vezes ou 3, depois ela não levanta mais, porque eu não vou abrir a porta. Deu para entender? E ela só vou abrir a porta quando ela acabar de comer. Mas se eu não coloco esses limites, eu tenho que ir atrás dela. Eu nunca fui atrás dela com o prato. E é gozado que eu aprendi isso com a minha mãe.
que nunca foi uma pessoa estudada na vida, mas sempre fez os meus filhos, me ajudou muito na educação deles, inclusive da Débora, ela é falecida agora, já há um bom tempo, mas ela sempre deu limites. Se come sentado. Eu não ando com o prato atrás de ninguém. Tá? Hoje, na hora do almoço, foi muito interessante que ela sentou, eu fechei a porta, e ela não estava querendo mastigar a carne. E acho que por causa do dente que quebrou, talvez isso esteja incomodando realmente. Aí ela mastigava e cuspia fora. E aí eu fiz 2 tentativas, ela fez isso, tirei o prato, pus no fogão e deixei ela sair. Dei mais meia hora, e é gozado que ela saiu, foi para a sala, subiu, foi para o quarto, e aí daqui a pouco passou meia hora, eu disse, Débora, você quer comer? Pode vir. Aí ela veio, sentou e não levantou mais até acabar de comer. Então, era um problema que talvez estivesse incomodando alguma dor, mas ela viu que eu tinha dado um limite. E que eu tinha tirado o prato da primeira vez. E se ela não sentasse para comer, eu tiraria a segunda vez. Tá? Então, essas coisas a gente precisa aprender a fazer. E foi algo que aconteceu hoje, inclusive. As regras e os limites não devem ser colocados todos ao mesmo tempo, pois podem causar confusão. Não vão sair daqui e ouvir tudo isso que eu vou falar para vocês e vão tentar chegar em casa. Quem é que tem filho com autismo aqui? Levanta a mão. É a maioria. Não tentem chegar em casa e colocar tudo isso em limites, porque vocês vão se encrencar. Então, limite é uma coisa que a gente tem que dar, mas a gente tem que priorizar. E dar tempo. Tá? Eu não ponho todos os limites de uma vez. E quando eu ponho limites, eu evito falar. Para pessoas com autismo que não falam, é importante que eu fale pouco. Fale normalmente os substantivos e os verbos, até que ele aprenda a me compreender melhor, e aí eu posso encaixar nessa linguagem os pronomes, as qualidades, né, os adjetivos, etc. e tal, advérbios, e ele consiga me ouvir. Então, quando eu digo para a Débora, senta, eu não digo assim, Dé, vem aqui com a mamãezinha, que a mamãe ama você muito, senta aqui. Porque se eu falar tudo isso, ela já está lá. Tá? Então, senta, senta mesmo. Se não sentar, eu faço sentar. Então, a gente precisa dar esse tipo de prioridade. Isso é educar. Não é diferente de educar uma criança típica. Não é nada diferente. Só que a criança típica, você pode usar um reforço. E com eles também você pode usar o reforço. Para a Débora aprender a sentar, a gente precisou usar reforço para fazer isso. E a Débora não gosta de muitas coisas, não. A Débora gosta de quicar bola e gosta de girar barbante na mão. As duas, e gosta de Coca-Cola. É o que ela mais gosta. Ela é capaz de trocar um copo de Coca-Cola pelo fiozinho. Tá? Então, na minha casa, sempre tem o fiozinho. Quando eu posso, eu faço ela me pedir através do PEX, do sistema de comunicação, embora ela não conheça figuras, mas ela me pede através de um cartão. E quando eu não posso fazer isso porque eu estou ocupada, aí eu deixo os fiozinhos por algum lugar específico e ela vai pegar o fiozinho quando ela quer. Ok? Para a família, o isolamento do filho com deficiência é proteger o filho, né? Eu não fico expondo a Débora em muitos lugares, mas eu vou nas festas familiares, quando eu sei que é numa casa que ela está acostumada a ir, quando é um lugar que ela nunca foi, eu preciso ver se as pessoas que estão lá vão tomar conta dos seus copos, porque ela pega qualquer copo para beber, o de cerveja, o de uísque, o que tiver na frente. Então, se eu quiser participar da festa, eu preciso tomar conta da Débora. Então, quando eu vou na casa de família, eu falo, pessoal, tomem conta dos copos, porque aí cada um segura o seu copo, porque senão ela cata e bebe mesmo. E aí, depois, quando bebeu, já bebeu. Embora ela tenha 40 anos, podia beber se quisesse, né? Mas ela não gosta. Mas ela tá uma cervejinha até que ela dá uma goladinha. Estou brincando. No entanto, isso acaba por dificultar as noções de regras sociais e de bom convívio. Porque se eu não saio com meu filho para fazer alguma coisa, ele não aprende. E aí fica difícil. E ele precisa fazer isso fora do ambiente escolar e familiar. Então, por exemplo, a Débora gosta muito de caminhar. Então, normalmente, eu vou no museu fazer uma caminhada. Quer dizer, hoje em dia, eu caminho muito pouco com ela, porque o meu joelho não ajuda. Mas o meu marido caminha. Então, eu sento num banco, lá no Museu do Ipiranga, porque eu moro aqui perto do Museu do Ipiranga, pertinho, e ele dá uma volta com ela no museu e eu fico sentada. Tá? Eu não ando muito por causa do meu joelho. Mas ela gosta muito de caminhar, e é uma atividade que lá em Parelheiros eles fazem todos os dias. Então, ela está acostumada. Então, isso é um passeio social para ela. Ela não vai em parque, ela não gosta de balança,
Ela gosta de rede, até a rede ela deita, fica por algum tempo, mas ela não tem esse hábito de se relacionar com as pessoas. Mas se eu estou com ela num ambiente social, eu preciso tomar cuidado, porque, às vezes, outro dia eu fui tirar uma panorâmica dos dentes dela, e aí eu entrei no local, enquanto meu marido fazia a ficha, eu deixei que ela andasse pelo espaço onde as pessoas estavam sentadas, né? E ela andava, e de vez em quando punha a mão nas costas das pessoas, assim, né? Dava uma paradinha e andava. Aí eu chegava no outro ali, punha a mão nas costas, dava uma paradinha, e o pessoal começou a ficar olhando. Eu falei, oi, pessoal, minha filha é autista, mas ela não é agressiva, não se preocupem. Se vocês não gostarem que ela encoste a mão em vocês, vocês me avisem que eu tiro ela daqui. Não, deixa ela aí, deixa ela aí. Quer dizer, eu já abri a questão, porque as pessoas olham feio. Ela é uma moça que, se você ficar 3 minutos com ela, você percebe a deficiência, mas de cara, ela é uma moça muito bonita. Então, você pode achar que é uma menina, o que essa menina está fazendo? Mas ela já estava com o fiozinho na mão, e isso, de qualquer forma, já demonstrava que ela tinha algum problema. Mas as pessoas se incomodam com isso. Então, eu já abro, falo, a Débora é autista, mas ela não é agressiva, porque se ela fosse, eu não deixaria que ela ficasse andando por perto dos outros. Se ela batesse, se ela puxasse o cabelo de alguém, eu não deixaria que ela fizesse isso. E aí ela acabou ficando, deu para ficar tranquila e depois tirar a panorâmica. Se, como é de se esperar, a pessoa com autismo presta e tem um ataque de raiva, se de repente ela tem, se é previsível que ela tenha, é de se esperar que ela possa ter um ataque de raiva, eu preciso, de alguma forma, tomar alguns cuidados, porque a criança pode se jogar no chão, e aí precisa 2 para levá-la para algum lugar, né? A Débora, ela só faz um escândalo desse, ela não tem acessos de raiva. Mas quando a gente vai no shopping, por exemplo, se eu vou no shopping com ela, eu vou rápido, faço uma compra e venho. E se eu tiver que de alguma forma, subir a escada rolante, ela desce com facilidade, porque quando desce a escada rolante, ela sabe que ela vai embora, o que ela quer fazer é que ir embora, ela não quer ir no shopping. Mas para entrar no shopping tem que subir uma escada rolante. Aí tem que ter um de cada lado. Então eu fico de um lado, meu marido do outro. Quando ela chega na porta, no começo da escada rolante, ela é capaz de sentar no chão. Então, como nós sabemos disso, já aconteceu várias vezes, ela sentar na subida da escada. E a pessoa que está aqui atrás fica, nossa, né? Esses dois, o que estão fazendo com essa moça? Está sentada no chão, ela não quer subir, coitada. E aí ela vai mesmo, pendurada, e aí depois que você colocou ela na escada rolante, ela sobe. E aí ela vai bem andando lá, quando você fala, Débora, vamos embora, você pode ir para a escada rolante, que ela desce na maior boa. Você não precisa nem segurar, porque ela sabe que ela vai embora. Então, o que ela está fazendo isso é que ela está dizendo, não quero ir aí. Mas aí quem quer que ela vá sou eu, e quem manda sou eu. Está claro? Essa é a grande dificuldade. O que na educação hoje, eu converso muito com os meus filhos. Os filhos deles sentam na mesa e eles falam assim, o que você quer comer? Na minha época não era por aí, não. Olha, tem pão com manteiga e tem isso. Hoje vai comer pão com manteiga, amanhã vai comer pão com patê, depois vai comer pão com geleia. E meus filhos aprenderam a comer de tudo. Mas o que fazem, já pergunta. E aí a criança, já que pergunta, ela quer uma coisa que não tem. Então, quando eles vão na minha casa, tem isso. Ah, mas não tem patê hoje não, hoje é pão com manteiga. E eles olham para a minha cara e comem pão com manteiga. Eu posso, tem momentos que você coloca mais coisas, mas isso também é educar. Porque um dia pode não ter presunto, um dia pode não ter queijo. Ah, não tem queijo, não como. Espera lá, né? Minha mãe não me educou assim, nunca. Minha mãe me educou muito bem. Eu não sou uma pessoa frustrada pela educação rígida que a minha mãe me deu. Ela me fez muito bem na vida. Então, isso é importante. Isso é colocar limites, né? E a minha mãe, com toda a pouca sabedoria que ela tinha, mas tinha muita de vida, aprendeu a me educar direitinho. Então, os pais devem ficar firmes e calmos. Por exemplo, naquela situação, o moleque se jogou no chão, ou eu espero um pouco, ou eu peço alguém para me ajudar a tirar de lá, porque isso vai ocasionar, no lugar onde esse moleque se jogou no chão, um transtorno. E outra, muitas vezes você precisa explicar. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando uma criança ou um jovem se joga no chão, que tem autismo, ou tem algum problema, imediatamente os pais têm no bolso uma série de cartões que dizem assim, meu filho é autista, se você quiser saber o que é isso, procure a associação tal, que lá vão explicar para você. Eles entregam os cartões para as pessoas que estão ali olhando com aquele olhar de assustados, né? Para que as pessoas não fiquem fazendo isso, porque isso não é legal. Porque até um comportamento desse, se muita gente estiver olhando, ele piora. Porque se ele quiser atenção,
é justamente o que vai piorar o comportamento dele. Então, a gente precisa tomar cuidado. É importante que as pessoas não fiquem olhando. Mas as pessoas são curiosas e ficam. Os pais precisam fazer pequenas mudanças e conduzir essa criança pouco a pouco, né? Mas tem que fazer mudança. Acho que quem já assistiu o filme Rain Man, acho que é um dos melhores filmes que retrata muito bem uma pessoa com autismo. Ele tinha uma série de manias, né? Ele dormia na cama sempre, não sei se era do norte para o sul, sei lá, ele, na janela. De quarta-feira ele tinha que comer 4 bolinhos, ele tinha que comer 8 bolinhos. E no filme, o irmão dele sai para comprar bolinho e só tinha 4. E aí, na hora que ele pôs os 4 bolinhos ali, ele começou a gritar. E aí, o irmão sabia disso, pegou uma faca, cortou os bolinhos no meio e ficou 8. E aí o cara comeu. Quer dizer, se ele fosse inteligente, ele não comeria, né? Porque continua sendo 4 bolinhos, né? Dá para ver que não é inteligência. É apenas o visual que, de alguma coisa, me tranquiliza. E, em alguns casos, a gente precisa manter esse ritual e essa rotina. Mas, se ela é exacerbada, não. Porque eles têm que ficar o mais próximo das pessoas típicas o possível. Tá? Quando tomamos uma decisão, devemos agir com ela e persistir. Eu não posso desistir logo de cara. Caso contrário, a gente não tem sucesso. Se você determina e você sai da regra, você deixa de tomar conta, você foi o primeiro que errou. Por exemplo, um dia a criança pode dormir no quarto com os pais e no outro dia não. Então, se tem a cama para dormir, é para dormir na cama dela. Eu posso deitar um pouquinho com ela, posso contar uma história, posso fazer alguma coisa nesse sentido, mas é para dormir. Agora vamos falar um pouquinho sobre distúrbio de sono, que é uma comorbidade dentro do autismo. Todos eles vão ter problema de sono. E quando se tornarem mais velhos, como é o caso da minha filha, mais ainda. Tá? Então, eu preciso educar esse sono, e muitas vezes os pais são contra medicações. Às vezes o pai não sabe condicionar o comportamento do filho. Né? Eu conheço terapia comportamental, eu sei fazer isso muito bem. E eu acho que eu conheço terapia comportamental antes de ter estudado comportamentalismo, né? E ter uma filha especializada na área. Porque dentro do sistema montessoriano existe esse tipo de regra. Então, eu sempre aprendi a saber isso. E, às vezes, a criança pequena não dorme. Pessoas com autismo podem passar 2, 3 dias. Quando a Débora começou a ter problema de sono, eu procurei um médico e ela começou a tomar um remedinho para dormir. Por que ela precisa dormir? Porque o sono é alimento. E eu também preciso dormir para poder tomar conta dela. Porque se eu não durmo, são 2 pessoas que vão ter problema amanhã. Ela e eu. Tá? Então, a gente precisa condicionar esse sono, de alguma forma. Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas das dicas que a gente pode utilizar com eles. Os distúrbios de sono, eles podem ser ainda mais comuns nas pessoas com autismo. É o que eu falei, desde muito pequenininho. Então, às vezes, você precisa agir de forma adequada e precisa de uma medicação para acionar o sono. Medicações, hoje em dia, são excelentes e a gente precisa manter essas medicações, porque não existe medicação para autismo. A Débora não toma nada além de um remedinho para acionar o sono, que é o mesmo remédio que meu marido toma, porque ele teve que deixar de fumar e ele entrou num processo de depressão horrível, está bem agora, mas é o mesmo remédio que ele toma para dormir. E o mesmo remédio que eu tenho autorização para tomar quando eu vou para Dubai, que lá tem 8 horas de diferença, e eu chego em Dubai e não durmo. Então, eu levo uns 3, 4 remedinhos e eu tomo para poder chegar lá. Em 2, 3 dias eu consigo organizar o meu sono e ir ter um sono num horário específico. Então, não precisa ter medo de tomar remédio. Porque isso vai ajudar no sono, vai ajudar tanto a criança quanto os pais. Tá? E isso acontece muito cedo. Então, se você não souber condicionar, não tenha medo de usar a medicação, mas procure um bom médico. Principalmente, muitas vezes, um psiquiatra, e que ele entenda de comportamentalismo, para que ele possa te ajudar a dar algumas regras para condicionar o comportamento também. Então, os pesquisadores estimam que entre 40% a 80% das pessoas com autismo, eu acho que 80% delas, têm dificuldade para dormir. E depois que chega aos 40 anos, mais ainda, né? Porque a Débora dormia 8 horas, 10 horas, e hoje ela dorme 6, ou no máximo 8. Que com a idade você dorme menos, né? Tá.
E eu, com 70 anos, também durmo pouco. Eu durmo 6 horas e acordo. E aí já vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, é uma questão de costume também, uma questão de idade também. Não ter uma rotina durante o dia também prejudica o sono, porque se eu não me canso, eu não durmo. Ou se eu durmo pouco, eu não dormi hoje. Aí amanhã também eu não durmo, gente, piora. Eu sou capaz, tem crianças autistas que podem ficar 3, 4 noites sem dormir. Isso é péssimo, por isso tem que se tomar uma providência. E não pode ser aquela providência assim, o meu filho não dorme, então eu vou deixar ele ver televisão. O meu filho não dorme, então eu vou deixar ele ficar andando pela casa. O meu filho não dorme, então eu vou deixar ele comer, que depois acho que ele dorme. Meu filho não dorme, mas não faz mal, depois durante o dia ele dorme. Gente, cadê a regra? Se você abriu todas elas e deu para eles todos os direitos. A gente não tem que ter medo de dar regra. Porque se você persistir na regra, enquanto eles são pequenos, você consegue educar. Mas se você quiser pôr regra depois dos 10, 11, 12 anos, você vai penar. Então, é um conselho como mãe que eu dou para vocês. Eduquem os seus filhos para comer, para dormir, porque esses problemas mais tarde são graves. Ok? Vou sentar um pouquinho agora. As rotinas de sono são inconsistentes para eles. Então, eu preciso estabelecer uma rotina consistente. Eles têm dificuldade para adormecer. Então, existem medicações, como, por exemplo, o Stilnox, que é uma medicação que não é dopante. Muita pessoa de idade utiliza. É essa que normalmente eu utilizo. Ela aciona o sono. Ela não é mantenedora de sono. E nem é dopante. Tá? Mas ela serve para te fazer dormir. Tá? Acionar o seu sono. Às vezes acontece comigo de eu não ter sono. E aí eu procuro não sair do quarto, da mesma forma que se a Débora, às vezes acontece dela dormir e acordar 1h da manhã, e aí ela não volta a dormir, apesar que ela pode tomar essa medicação, que é de 6 miligramas, ela toma um comprimido, se ela acordar até 3 horas da manhã, ela pode tomar um segundo comprimido. Mas às vezes eu tento fazer um condicionamento e ela volta a dormir. Mas como é que ela volta a dormir? A porta do quarto fecha, eu destarracho a lâmpada, porque ela vai no interruptor para acender a luz, e com luz acesa ela não dorme, porque a gente educou para dormir no escuro, e tem uma luzinha de um abajur, que é para ela poder se virar. E eu deito na cama, que tem 2 camas no quarto dela, embora eu não durma ali lá, mas se acontece um problema de sono, eu fico para condicionar, e aí eu digo, deita, Débora. Deita, Débora. Se acontecer depois das 3 horas da manhã, ela acordar 4 horas da manhã, eu não dou a medicação. Mas eu fico com ela no quarto até às 6 horas da manhã. Ela só pode sair do quarto depois das 6. E eu fico com ela no quarto e tenho que levá-la ao banheiro, inclusive, se ela está acordada. Se ela fizer xixi na calça, de quem é a culpa? Minha. Está claro? Olha a responsabilidade, né? E eu estou morrendo de sono, eu quero dormir. E ela não quer. Isso acontece assim para ela, às vezes, uma vez a cada 15 dias, dela não ter o sono. Tá? Mas se ela acorda até 3 horas da manhã, ela pode tomar um segundo comprimido e o comprimido aciona o sono novamente. Então, ela dorme até às 6 ou 7 horas da manhã. Ok? Isso é indicado pelo psiquiatra e condicionado por mim. Ok? Muitas vezes, os problemas de sono vão... Ela não consegue dormir porque ela é agitada. E ela é agitada porque ela não se cansou. Normalmente, pessoas com autismo são hiperativas. Então, é difícil deitar para dormir. A gente deita para dormir porque a gente está cansado. Né? Passou um dia, ou mesmo que você não está cansado, faz parte da tua rotina dormir. Mas, para eles, isso muitas vezes não tem sentido. Eu não posso dormir também. Agora eu dormi, então deixa ele dormir até às 10, até às 11. Isso prejudica. Então, ele tem que acordar no máximo 8 horas e dormir às 9 horas da noite. Esse é um bom padrão de sono. Por exemplo, para crianças típicas. E a mãe fala, não, mas ele vai na escola de tarde, deixa ele dormir até às 10. Não, 8 horas é para levantar. Para que no dia seguinte ele consiga fazer esse ciclo de sono e isso faça parte de um condicionamento e da rotina de comportamento deles. Ok?
Tem alguma pergunta? Então, mas ele não toma medicação. Uhum. Que idade ele tem? Para uma criança de 4 anos, a gente pode condicionar o sono. O que eu aconselharia você a fazer é tentar ter um lugar para ele dormir, apagar a luz, ou deixar e não deixar ele sair dali. Só vai levar ele no banheiro se tiver necessidade. Se ele ficar acordado, dá um pouco d'água, mas não dá Coca-Cola, não dá doce, não comer, não fazer nada e condicionar. Mas se você for um psiquiatra, eles têm medicações para te ajudar pelo menos um período para que ele aprenda a dormir. Então, que ele tomava? Neuleptil. A Débora tomou Neuleptil. E por que parou? Uhum. Eu não tô, eu acho que ela não está errada, mas ele precisa dormir. E o Neuleptil é uma medicação que faz dormir. Só que ela é mais, e são gotas, né? Que é? Quem que deixa ele dormir de calça? Então, põe o sapato dele bem lá no alto que ele não pega. Que aí ele vai dormir sem sapato. Ele vai te dar trabalho uns 2, 3 dias. Mas ninguém dorme de sapato. Então, para mim, eu vim aqui para falar sobre assuntos e eu vou falar tudo o que eu senti. Porque esse é um problema. A minha filha não queria ficar de sapato em casa. E ela aprendeu a ficar. Então, é uma coisa que a gente educa. E não é ele que manda. Ninguém dorme de sapato. A não ser que a gente toma uma cervejinha ou 2 ou 3 e aí cai com o sapato. Aí a gente não tira. Mas fora isso... Essa desculpa ainda eu aceito. Mas dormir de sapato não tem cabimento. Tem que colocar no lugar, colocar fora colocar fora do quarto, deixar ele ficar bravo e não ficar falando, não ficar justificando, não ficar fazendo nada. E procurar, porque o Neuleptil é uma medicação, tanto o Neuleptil quanto o Neuzine, são medicações que ajudam no sono. A Débora tomou até os 15 anos. Depois a gente mudou a medicação pela idade, tá? Então, é medicação que não faz mal. Então, não é uma medicação para pôr e tirar. Claro que você precisa fazer coisas que estejam par a par com a medicação. Não é só a medicação que vai fazer ele dormir. Ele está cansado, ele tem uma rotina, uma opção de coisas que você me ouviu falar. Mas a medicação, ela é uma segurança para você. Então, é importante que você procure uma pessoa e que você faça isso. A Débora tomou dos 6 anos de idade, quando o problema de sono ficou mais grave, que foi quando eu levei e decidi que eu falei, eu tenho que dormir, e não estava dando, né? Ela tem 44 anos, né? Não existiam tratamentos e terapias como se existiam hoje. Eu tive que me virar. Tanto que o diagnóstico da Débora, eu consegui com 1 ano e 8 meses. Quer dizer, há anos atrás, quando eu descrevi a Débora para um médico, ele me disse se eu tinha ouvido falar em autismo, e eu nunca tinha ouvido falar em autismo. E ele me disse, nossa, e como é que a senhora descreveu tão bem uma coisa que a senhora não sabe? Falei, porque eu conheço a minha filha. Então, essas coisas são importantes. Procure e faça isso, porque uma criança não pode acordar às 3 horas da manhã e não dormir. Nem criança típica tem que fazer isso. Então, condicionar o sono, cansar, vai caminhar com ele, vai andar na rua, dá uma volta no quarteirão 3, 4 vezes, um pouco antes dele dormir, se você puder, entre 5h30 e 6 horas, né? Vai andar, ele tem que cansar. Faça algumas coisas, mas não deixe de dar medicação. Porque se você não fizer isso hoje, que ele tem 4 anos, ele não vai dormir quando ele tiver 10 ou 12 ou 15. E aí, você não vai dar conta de tomar conta dele, porque ele pode se tornar agressivo. Por exemplo, se você deixa ele dormir com sapato, para que ele fique calmo, ele já está mandando em você. Agora, vai se somar outras coisas junto com essas, porque são manias. E existem manias que não tem problema eles terem, mas tem manias que não tem sentido. Então, hoje ele tem a mania de dormir com sapato. Amanhã ele pode ter a mania de agredir. Até porque, se não deixarem ele ficar de sapato, hoje ele não bate ninguém, mas com 10 anos ele vai bater. Ele vai agredir. Então, eu aconselho você procurar um médico e falar, não, eu quero que meu filho durma porque eu preciso dormir. Não tenha medo de falar isso. Pode falar que a Marli da Ama falou. E se alguém quiser falar comigo, manda aqui que eu converso. Tá? Não tenho medo de falar com ninguém, não. Mas precisa. Tenho medo?
Não tem. Falou comigo? E é isso aí. Então, são conselhos que a gente dá. E que hoje eu posso dizer para vocês que a minha filha tem qualidade de vida porque eu investi nisso. Profissionais fizeram por ela coisas que eu não conseguiria fazer. E com eles eu aprendi a fazer outras coisas que eu não sabia. Então, isso é extremamente importante, que a criança durma. O sono é alimento. Tá ok? Vamos lá. A falta de uma boa noite de sono pode afetar não apenas a pessoa com autismo, mas todos da família. Porque ninguém dorme. Né? Então, é problemático. Pesquisas demonstram que pessoas com autismo, que em pessoas com autismo há uma ligação entre a falta de sono e as seguintes características. Agressividade, às vezes ele está nervoso, está bravo, não existe medicação dentro do autismo, tem medicação dopante. Eu nunca usei isso para a Débora. Eu tentei sempre, desde pequena, a condicionar o comportamento dela, porque ela não se tornou agressiva. Então, essas coisas, e a agressividade, ela vem da falta de compreensão do mundo. Então, ele não sabe obedecer regras, ele não sabe seguir regras, ele não sabe por que ele tem que obedecer. Pode ser que ele esteja com uma dor, e você não sabe porque ele não fala. Como é que eu sei que a Débora tem dor de dente? Como é que eu sei que ela tem cólica menstrual? Como é que eu sei que ela tem cálculo renal? Porque a hora que você leva ela no médico, porque você está percebendo uma reação, o médico te pergunta assim, o que ela tem? Eu falei, doutor, eu não sei, mas ela está com alguma dor em algum lugar, porque esse comportamento dela é dor. Então, a primeira coisa que eu elimino num comportamento auto-heteroagressivo é ver se não existem dor. Porque, às vezes, está por trás disso uma dor. E eu estou fazendo aquela pessoa, além da dor que ela está sentindo, que, por exemplo, cólica renal, a Débora teve também. E eu sei exatamente ver no comportamento dela. Eu só não vou relatar o comportamento, senão vocês vão achar que é sempre o mesmo comportamento. E o comportamento de cada autista é específico de cada autista. Eu sei quando ela tem cólica, porque ela tem um comportamento específico, quando ela está no período pré-menstrual. Mas a gente aprende a conhecer o filho, e ninguém conhece o filho mais do que a mãe. A mãe erra pra caramba, ela faz um monte de bobagem, mas se ela souber usar isso em benefício dela própria, ela é a melhor pessoa para dar informação mais tarde para um profissional, para que você possa ajudá-lo a seguir e a melhorar o comportamento do seu filho. Tá? Então, isso é extremamente importante. Então, a agressividade é um problema que decorre da falta de compreensão. Por que os autistas não falam? Porque eles não compreendem. Essa história, o autista não fala porque não quer, é abobrinha. É bobagem, é mito. Eles não falam porque eles não são capazes. Tá? Por exemplo, a minha filha teve com a melhor fono de São Paulo durante 10 anos. E com uma mãe extremamente tagarela, que acho que dá para vocês verem quanto que eu falo, né? Eu não deixo nem ninguém falar. Falo por mim e pelo outro. Mas ela não aprendeu a falar. Tá? Então, isso é complicado. Então, às vezes, eles não sabem falar, mas podem aprender a se comunicar através de outras técnicas. E se essas técnicas tivessem existido, por exemplo, se o PECS existisse, talvez, há 35 anos atrás, talvez a minha filha tivesse se comunicado melhor, mas não existia. Tá? E eu até acho que, mesmo que existisse, ela não estaria falando, mas pode ser que ela estaria decodificando figuras e poderia estar se comunicando. Mas, depois de tantos anos, eu não volto atrás. Eu não resgato aquilo que passa da idade demais. É difícil. Eu posso melhorar, mas posso não resgatar. Um outro problema é depressão. É muito difícil saber se um autista está deprimido, né? Porque normalmente eles se isolam e esse é um padrão de depressão. Mas a gente psiquiatras podem perceber isso de alguma forma ou indicar alguma medicação e ver se isso é possível. Eu nunca dei remédio para depressão para a Débora. E nunca dei para agressividade porque ela não é agressiva. Tá? Hiperatividade, sempre foi hiperativa. E eu, quando descobri que caminhar com a Débora era uma forma de melhorar essa hiperatividade, eu caminhei muito cedo. E eu aprendi isso quando eu viajei para um congresso em Barcelona, e eu conheci um atendimento na Dinamarca, e eu vi os meninos, fui caminhar com meninos autistas lá, e eu vi que isso fazia muito bem. E quando a gente implantou o método, foi uma das primeiras coisas que eu implantei em Parelheiros. Hoje os meninos caminham lá todo dia, meia hora de manhã, e às vezes meia hora à tarde. Tá? Isso quando você pode ligar para as residências, a gente tem acesso através de câmeras, eu posso ver minha filha na residência, por exemplo,
né? Eu tenho acesso a isso, os pais têm esse acesso, normalmente na sala, e você vê que quando é 9 horas não tem mais ninguém na sala, está todo mundo dormindo. Porque o trabalho de parelheiros é um trabalho intenso, eles se cansam, então eles dormem. E quem não dorme tem a medicação para ajudar a dormir. Irritabilidade. Muitas vezes não acontece o que eles querem, eles ficam irritados. Dificuldade de aprendizagem. Às vezes você quer ensinar uma coisa para o seu filho, ou a professora quer ensinar alguma coisa, e ele não senta para aprender. Às vezes é porque ele não é capaz. Essa história de inclusão para pessoas com autismo, eu sou totalmente contra. Eu nunca tentei a inclusão da minha filha. Nunca. Porque o padrão dela não era para uma escola que só ensina coisas acadêmicas. O que ensina a escola comum? Português, matemática, história, geografia, ciências e o diabo a 4. Né? A Débora não tinha capacidade para aprender nada disso. Ela vai fazer o quê lá? Ela vai ficar lá para eu ficar em casa fazendo o que eu quero? Então, a Débora sempre foi cuidada, primeiro na escola montessoriana, que era a escola Irmã Catarina, que tinha uma sala para crianças autistas e para crianças deficientes. Então, ela nunca frequentou escola. Ela frequentou os 3, 4 meses do Irmã Catarina, porque a tia Edith queria que ela ficasse numa escola de criança típica. Mas depois que ela levou 18 mordidas de uma criança típica, eu já dava para ver que ela não ia se defender, né? E criança pequena morde. E o carinha que mordeu ela deu 18 mordidas, assim no braço aqui, na cabeça. Era uma criança como ela. E a professora nem viu. Então, dá para ver que ela não ia se defender, né? E isso é complicado. Então, aí ela foi para a escola especial, e até os 15 anos. E depois ela veio para a AMA, quando ela tinha 15 anos de idade. E depois de 3 ou 4 anos, eu me tornei coordenadora da AMA. Eu era voluntária na época que ela entrou. Tá? As pessoas sabem quando é hora de dormir, porque a pessoa tem noção da noite, graças aos ciclos normais, né? De claro e escuro. Então, quando está escuro, a gente dorme. Né? A não ser lá na Suécia, que tem época que não fica, só fica escuro, então o pessoal fica muito deprimido porque só quer dormir. Né? Então, isso acontece por causa das condições de outros países. Então, a rotina faz com que você, à noite, durma. Faz parte. Por exemplo, a criança janta, depois ela pode ver com os irmãos um pouquinho, se preparar para dormir, ver um pouquinho de televisão, depois ela vai dormir. Então, existe uma sequência de atividades que eu posso fazer. Né? E aí eu condiciono, de alguma forma, o sono do meu filho. Medicamentos para dormir devem ser utilizados em crianças com autismo apenas como último recurso. Mas se ele não dorme e você não conseguiu, utilize esse recurso enquanto ele é pequeno. Quando ele for mais velho, vai ficar mais difícil. E, normalmente, as terapias oferecidas aí fora são de 2 horas semanais, ou 3 ou 4 horas semanais, o que não é nada. Uma criança autista precisa de terapia 4 horas por dia. 5 vezes por semana. No mínimo. Tá? E o que tem de terapia? Só um pouco. Não é então uma terapia de 1 vez por semana, não faz nada. Ou faz muito pouco. Você precisa aprender a fazer aquilo que o terapeuta faz para você poder repetir em casa. E existem poucos terapeutas que ensinam as mães a usarem esses recursos em casa. Pelo menos o recurso de reforço, ou de ordem, ou saber fazer a criança obedecer, ou fazer uma caminhada, ou sugerir alguma coisa que vale a pena. Normalmente, o terapeuta não abre o espaço para ver. Eu me lembro que quando a primeira vez eu pedi para a psicóloga, que a Débora começou com terapia aos 3 anos de idade, e não era uma terapia comportamental. E aí um dia eu pedi para a psicóloga para assistir a terapia, e eu entrei na sala, sentei, e aí a Débora estava num canto, e a psicóloga estava sentada numa mesinha. E a psicóloga dizia assim para ela: Débora, vem aqui, olha isso, mostrava coisa para comer, mostrava brinquedo, e a Débora não saía de lá. E eu fiquei 1 hora sentada, vendo a psicóloga mandar a Débora sair de lá, e a Débora não saiu. E aí eu fiquei dizendo assim, caramba, o que eu estou pagando? Eu sou uma besta mesmo, né? Aí eu fui conversar com ela, né? E aí o que ela me disse foi o seguinte: a Débora precisa perceber que eu existo. Aí eu olhei para ela e falei, mas ela não sabe nem que eu existo, eu vivo 24 horas com ela, como é que ela vai conhecer a senhora 2 vezes por semana? Aí eu tirei da terapia. Primeiro que não tinha, para ver uma coisa desse tipo, eu pagava para esse tipo de terapia,
Então, hoje, se tem um terapeuta que nunca deixa você ver o que ele faz, mude de terapeuta. Se ele não te ensina a fazer um pouco daquilo que ele faz, ele dizer para você que tem que fazer isso, aquilo outro, é muito pouco. Ele precisa ensinar você, pelo menos, a te dizer, olha, traz uma comida aqui que eu vou te ajudar a ensinar o seu filho a comer. Esses são terapeutas comportamentalistas. Eles ensinam crianças até a comer. Então, eles ensinam a usar reforçadores. E isso a gente precisa aprender, porque os nossos filhos precisam muito disso. Até a gente precisa disso, né? Quem é que aqui trabalha sem ganhar salário? Ninguém. E é o maior reforço da vida, né? E depois a gente se aposenta, aí a gente ganha pouco, aí não tem mais jeito. Ai, ai. Há uma série de mudanças no estilo de vida que podem melhorar a qualidade e o tempo de sono em pessoas com autismo. Então, dá para que as pessoas possam indicar para vocês algumas coisas. Eu não posso indicar tudo. O tratamento para o sono consiste em estabelecer uma rotina para a noite, dormir naquele horário específico, determinar uma hora apropriada para dormir, não é uma hora, às vezes é às 8, às vezes é às 9. A Débora, que eu falei para vocês. Quem tem horas aí? Quem tem horas aí? 7h30. Então, eu tenho que chegar em casa 8h30, porque 8h30 a Débora vai para o quarto, ela toma medicação, não tem televisão, a luz e o abajurzinho e a porta fechada. Aí é 10 minutos, ela dorme e eu saio do quarto. E às vezes, se ela deita e eu não preciso ficar com ela, eu saio do quarto, vou para o meu quarto e ela dorme sem que eu precise ficar com ela. Ok? Às vezes eu fico um pouco, mas não que eu precise ficar, porque o remédio faz as minhas vezes. Ele aciona o sono dela. E isso é muito bom. Eu posso ter qualidade de sono também, porque ela também tem. Minimizar estímulos externos como TV, computador, vídeo, games externos, o barulho, né, ou luminosidade. Por exemplo, os meus netos, eu posso deixar que eles, na hora de dormir, às vezes eles têm dias que, quando eles estão comigo, a gente pode ver o tablet, né, pode mexer no tablet? Pode. Até 5 minutos. Aí eu digo para eles 4 minutos, eu conto no relógio. 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, desliga. Apaga a luz, dorme. E é criança típica. Ou às vezes, nós queremos tablet. Eu falei, hoje não tem tablet, hoje é uma história. Então eu conto uma história. Ou às vezes a gente põe uma música. Ou às vezes a gente não põe nada. Porque criança típica também tem que dormir sem nada. Tá claro? Então, é para variar, porque criança típica precisa disso. Agora, com os nossos autistas, às vezes a gente precisa de uma coisa que faça, que se repita, para que isso dê segurança para ele e que aquilo diga para ele que ele tem que dormir. Tá claro? Então, uma luz apagada, um pequeno abajur no quarto, né? Por aí. E tem que condicionar, inclusive. E isso dá trabalho. Não é fácil. Evite dar de estimulantes ao seu filho, como cafeína, açúcar, antes de dormir. Né? Então, coisas que podem fazer com que eles fiquem mais hiperativos. Estabeleça também uma rotina diurna, para que ele se canse para poder dormir. Né? Porque se você não faz isso, não adianta. Em relação ao tratamento, né? A alimentação balanceada, com alimentos leves, à noite principalmente, podem diminuir os cochilos durante o dia, vai te ajudar à noite. Você deixa que o seu filho durma de dia, ele não dorme à noite. Até que idade uma criança típica tem que dormir de tarde também, além de dormir à noite? Porque esse é um padrão, né? Vocês não sabem? Ninguém tem filho típico aqui? Ninguém tem filho normal, por exemplo? Fala. Tem? E até que idade a gente tem que fazer a criança típica dormir de noite e de tarde? Gente, isso é padrão. Mas até que idade? Sim, meu amor. É a idade. Até 3 anos, porque depois eles se ocupam de coisas que eles começam a criar na vida. Porque a imaginação deles está completa, o desenvolvimento está normal, e aí ele não quer dormir. Né? Então, o meu neto, hoje em dia, para se tirar o sono, é muito interessante, que tem semana que ele dorme segunda, quarta, sexta e domingo. E tem semana que ele dorme terça, quinta e sábado.
Até porque ele tem 3 anos e está se permitindo que ele deixe de dormir. Mas eu tenho que estabelecer com ele, que é uma criança típica, as normas, até que eu tire, está claro? Isso é importante. A gente faz isso com criança típica também. Então, até os 3 anos. Agora, crianças autistas não devem dormir. Eu me lembro que o Eduardo Rô, que é um rapazinho que hoje está aqui com 20 e poucos anos, quando ele chegou na AMA, ele tinha 4 anos de idade. E ele frequentava uma escola normal e chegava na AMA 1 hora. E aí a mãe dele falava assim para mim, ai, Marli, deixa ele dormir pelo menos 1 hora. Aí o primeiro dia eu deixei. Ele dormiu meia hora e acordei ele. Aí no dia seguinte chamei a mãe e falei, olha, se o seu filho vier aqui para a AMA 1 hora para dormir, deixa ele na sua casa. Eu falei exatamente isso, na cara dela. Deixa ele na sua casa e me traga ele só depois que ele dormiu. Ah, não, mas aí não tem sentido. Então aqui eu vou deixar ele dormir na primeira semana meia hora, na segunda semana 15 minutos e na terceira semana ele não vai dormir mais. Tudo bem para a senhora? Se ela falasse não, eu ia dizer, então só leva o seu filho e fica com ele em casa. Porque aqui tem regra. E eu não posso ter medo de estabelecer regra. Então se ele vem para cá para dormir, e ele frequentava de manhã uma escola normal, tá? E ele aprendeu a não dormir. E aí ele dormia, quando ele chegava na casa dele, 7h30 da noite. Ainda falei para ela, não deixa ele dormir quando ele chegar em casa. Às 5h30, 6 horas. Porque senão depois ele vai ter problema de sono. E o Dudu nunca precisou tomar medicação para dormir. Ele tem autismo leve, não é síndrome de Asperger, mas é autismo leve. Ele tem a cognição bem preservada. Ajude seu filho a relaxar antes de dormir, lendo um livro, se ele gosta, né? Ou pondo uma historinha. Não é que não pode ver no tablet uma historinha, mas pode ver uma historinha. Meus netos, quando... Ah, vovó, hoje você conta a história. Que história? Chapeuzinho Vermelho. É sempre a mesma história. E aí, às vezes, eu tenho que falar, não, eu não sou autista, hoje eu vou te contar a história dos 3 porquinhos, então eu conto outras. Aí você acaba de contar uma história, mais uma. Eu falo, olha, hoje é só uma. Amanhã eu conto 2. E aí, se eu falei que eu conto 2, amanhã até eu conto 2, mas só 2. 3, nunca passei de 2. Porque era para dormir. Então, eu conto as histórias, mas a gente faz um combinado com eles, de alguma forma. Fazer massagem, muitas vezes nas costas. A Débora gosta muito de massagem no pé. E isso, quando era pequena, era um recurso que eu utilizava. Ela deitava, e eu usava um creminho, passava no pé, e ela relaxava com isso, além da medicação que ela dormia, que ela usava para dormir, que era o Neosine. E ela só tomava à noite. Não tomava durante o dia. Nunca tomou durante o dia. Agora, falar um pouco de alimentação, né? Por que a gente come? Porque a gente tem fome. Aliás, a gente até come demais às vezes. Porque é um momento social. É gostoso comer. Uma coisa que eu adoro na minha casa é estar em família, comer e depois bater um papo na mesa. Eu acho que é um momento muito legal na minha casa. É um hábito. Eu como tantas vezes por dia. E é importante que eu coma tantas vezes por dia. E é um prazer, porque a comida é uma delícia. Acho que uma das melhores coisas da vida é comer, né? Pena que faz tanto mal. Mas eu educo muito... A Débora é muito elegante. Ela não é gorda. Eu sou. Eu sou mais mal criada que ela nessa situação, porque eu me criei mal, né? Mas ela, eu não descuido dela, não. Tá? Mas não como na frente dela. Certo? Eu vou comer escondido. Porque se eu comer junto, se eu estiver comendo perto dela, eu tenho que dar para ela. Então, às vezes, eu vou chupar uma laranja sentada na sala, que eu adoro chupar. Então, ela vem e senta do meu lado, então ela come a laranja comigo. Tá? Mas se eu estou comendo um prato de doce, que também não é hora de comer, eu vou comer em algum outro lugar, porque ela já comeu dela. Se deixar, ela come o meu também. É tão rápido que ela acaba comendo o meu também. Então, como eu também gosto de comer, o meu é meu, o dela é dela. E assunto ser errado. Muitas crianças com autismo apresentam reações extremas aos alimentos devido ao seu tipo, textura, cor, temperatura, marca ou aparência. Isso é gravíssimo. Eu conheci uma pessoa na Suécia que só comia coisas vermelhas. E ela, inclusive, não misturava a comida. Uma vez ela veio aqui no Brasil dar uma palestra, e aí nós fomos almoçar num restaurante com ela, e ela tinha síndrome de Asperger. E aí ela foi se servir, né? E aí eu vi que era tudo assim, aqueles montinhos, né? Na coisa. E o pessoal, não, come isso, come aquilo. Não, não quero. E aí você vê como ela comia de uma forma seletiva. Então, eu acho que a gente também tem que respeitar.
o meu filho, ele morria de ciúmes da Débora, porque para a Débora comer de tudo, eu tive que fazer um senhor trabalho. E eu misturava a comida da Débora, né? Então, se tinha arroz, feijão, pedacinho de carne, ou ovo, ou salada, eu misturava tudo. E o Fábio falava assim para mim, ele tem 1 ano e pouco, 1 ano e 6 meses de diferença da Débora, e ele falava assim, ai, mãe, mamãe, me faz um prato igual da Débora. E eu falava, mas, Fábio, você tem que comer as coisas separadas, você não é igual a Débora. Ah, mãe, mas o prato que você faz para ela é tão bom. Então, eu fazia também o prato de vez em quando para ele. Mas ele cresceu e aprendeu a comer direito. Ninguém come misturado. Não é normal. Quer dizer, se tem alguém que come, não fale aqui para eu não saber. Né? Mas não é para comer assim. A gente come as coisas. E a criança com autismo tem aquele problema. Às vezes ela come só o bife, ou ela come só o ovo, e não pode. Então você tem que misturar para que ela coma de tudo. Tá? Mas não me conte não para eu não saber. Essas crianças podem, e além disso, às vezes é a textura. Eu tinha um menino aqui na AMA, que ele só comia, quando ele chegou na AMA, miojo cru e batata frita. Ele teve um problema de inanição, ele foi parar num hospital. Ele quase morreu por causa de uma alimentação inadequada. E hoje é muito difícil fazer o trabalho de alimentação, porque o trabalho de alimentação ele exige troca. E muitas vezes, você fazer esse tipo de troca, as pessoas criticam. Tá? Se minha mãe não tivesse me ajudado a Débora a comer de tudo, porque eu me lembro que a Débora, quando tinha uma textura nova, ou um legume novo na sopa, quando ela era pequena, ela cuspia fora. E a minha mãe apertava o nariz dela, enfiava na boca, come aí. E engole, e dava uma Coca-Cola em cima. E eu ficava assim, agoniada, mãe, mas ela não parece que ela não quer. Não, ela vai aprender a comer tudo. E a gente até sabia que ela tinha autismo, mas não sabia dessa complexidade. Então, foi bom, porque ela aprendeu a comer de tudo. A única coisa que a Débora estranha hoje é bacalhau. Mas também a gente come só 2 vezes por ano, porque é muito caro. Então, quando tem bacalhau, vai comer bacalhau. Pode até comer mais batata do que bacalhau, mas vai comer o bacalhau misturado, vai ter gosto de bacalhau e ela come de tudo. Ela aprendeu a comer de tudo, tanto que ela não rejeita a alimentação. O que eu colocar, ela come. Eu não como jiló e ela come. Eu tenho mais problema que ela com jiló, mas ela come. Eu faço o jiló, ela come. Essas crianças podem chorar, gritar, engasgar, vomitar, muitas vezes. E, às vezes, essa é a forma de dizer para você que não quer. E você tem que fazer um trabalho para que ela coma. Tem meninos na AMA que, quando chegaram aqui, tinham esse problema de alimentação. O menino ele não comia arroz, por exemplo. Então, todo dia, tal hora, ele comia 1 grão de arroz. E tomava um pouquinho de Coca-Cola. Uma semana era 1 grão de arroz só. Na outra semana eram 2 grãos de arroz. E hoje o menino come arroz. Então, é um trabalho de formiguinha, para que eles aprendam a comer. Claro que eles podem escolher na vida se quer comer quiabo, se quer comer jiló, se quer comer alguma coisa que é meio esquisita para a maioria das pessoas. Ele pode ter os gostos dele, mas ele tem que aprender a experimentar. Tá? E você é que vai determinar o que você tira ou não. Porque se você tirar tudo, ele não comer bem, é culpa sua, não é culpa dele. Então, eles podem engasgar, vomitar. E como é quando a gente pede para comer, é importante que eles provem um pouquinho. Né? Os meus netos aprenderam a comer de tudo. Ele pode, às vezes, escolher se ele quer comer peixe, se a gente está no restaurante, se ele quer comer carne. Mas, às vezes, a gente diz, não, hoje é carne. Então, vai comer carne. Tá? Então, a gente precisa determinar, muitas vezes. Criança pequena não sabe escolher. E as famílias acabam superestimando a capacidade de uma criança de 2, 3 anos de escolher o que ela quer comer. Ela quer comer batatinha, ela quer comer McDonald's, e então a pessoa dá. Não que não tenha que dar, mas tem que dar com categoria. Uma das características comportamentais prováveis do autismo é a insistência na mesmice e a resistência a mudanças. Então, quando muda o alimento, a criança tem problema de comportamento. Tem criança, eu me lembro de um rapaz que foi para Parelheiros, aliás, é uma história, uma das que mais marcou a minha vida. Esse menino só comia filé mignon, frito, bife, ele comia palitinho de chocolate
e aquela batatinha que vem naqueles potes, sabe? Não sei, não lembro como é que chama. Serralfos aí. É só isso, quando chegou na AMA. E ele foi para Parelheiros e lá tinha o almoço. Então, quando ele foi para lá, a mãe dele veio conversar comigo e falou, olha, eu posso levar o que ele come, porque ele não vai comer nada que tem aí. Eu falei, olha, a senhora vai levar por alguns dias, mas eu vou insistir que ele coma. E aí era um problema todo dia do almoço do moleque, porque ele comia o palitinho de chocolate, ele comia a batatinha e não tinha bife, porque não era possível fazer bife. Aí eu precisava levar o menino para comer longe dos outros, porque claro que ele come tudo que é gostoso e os outros têm que comer arroz e feijão, é uma desvantagem homérica. Então tinha que levar o menino para comer longe. Aí um dia ela falou assim, não, dona Maria, ele precisa comer carne, porque ele precisa comer carne. Né? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a senhora vai lá em Parelheiros e a senhora vai fazer o bife dele, que eu vou ver como é que a senhora faz. E como é filé mignon, a senhora leva o filé mignon, porque a AMA não tem condição de comprar filé mignon para ele. E aí eu vejo como é que a senhora faz e aí ele come. Então ela foi um dia para Parelheiros, levou o filé mignon, levou a frigideira, levou o prato que ele comia e foi para a cozinha. E aí ele estava no refeitório, ela pegou, fez o bife e veio correndo para dar para ele, né? E aí ele não comeu. E aí não comeu, não quis, aí eu fui conversar com ela, ela falou, você está vendo, ele não comeu. Eu falei, mas por que a senhora acha que ele não comeu? Ah, porque não foi feito no meu fogão. Eu falei, então a senhora quer trazer o seu fogão para a AMA para fazer o bife do seu filho. A senhora me poupe, porque eu não sou louca, eu sou normal. E eu não vou deixar a senhora trazer o fogão para fazer o bife. Então ele não comeu por quê? Porque aquilo não fazia parte da rotina dele lá, fazia parte da rotina dele em casa. Aí o que eu fiz com o menino? A gente tinha residência e eu pedi para a mãe deixá-lo na residência 2 semanas. Depois das 2 semanas ele estava comendo arroz, feijão e picadinho e tudo que tinha. E aí ela levou para casa e aí ela veio conversar comigo depois de 2, 3 dias e falou assim, foi muito bom o que a senhora fez, mas lá na minha casa nós também comemos o que ele come, que é palitinho de chocolate, batatinha e bife. Falei, nossa, o tratamento não é só para o seu filho, é para a família inteira. Eu falei, olha, na sua casa a senhora faz o que a senhora quiser. Eu ajudei a senhora, agora se isso não ajudou, a senhora dê para o seu filho o que a senhora quiser. Porque a única coisa que eu podia falar era exatamente isso. Então é complicado, porque lidar com o problema da criança com autismo é possível. Mas os pais precisam fazer terapia para melhorar essa condição de não saber dar limites. Porque o pai também não tem culpa. Não pensam que eu não errei como mãe. Eu errei. Me apontaram uma série de coisas em relação a Débora, quando a Débora veio para a AMA. E eu modifiquei o meu comportamento graças aos profissionais. E hoje eu devo a eles uma série de coisas que eu aprendi. Tá? Vamos lá. Enquanto a maioria das pessoas procuram variedade, a gente quer variedade para comer. Eu quero comer uma coisa hoje, amanhã eu quero comer outra, depois eu quero comer outra. E isso nem pode acontecer. Na minha casa tem um cardápio, né, que durante a semana, segunda-feira é isso, terça-feira é isso, mais ou menos. Pode mudar de dia, né, até porque nós não somos autistas. Pelo menos ninguém deu diagnóstico nem para mim, nem para o meu marido. A gente é meio esquisito, mas não temos diagnóstico. Vocês podem até achar que a gente é esquisito, mas não temos diagnósticos até hoje. Ele é mais esquisito que eu. Mas não temos diagnóstico de autismo. Mas é óbvio que temos algum pezinho lá, porque nós tivemos uma filha com autismo. E o autismo provavelmente é um problema hereditário. Eu não tenho para trás, até a 9ª geração para trás, nenhuma pessoa com autismo na família. Quando chegou na minha geração e tem uma, eu tive que alertar os meus filhos, que eles podiam ter filhos com autismo. Então, eu não tenho netos que têm. Então, eu falei, até tiveram 2 filhos, cada um tem um casal. Eu falei, para em 2. Não tenta o terceiro, porque já está muito bom. Deus abençoou muito vocês. Está tudo em ordem. Parem por aí, fechem a fábrica. Agora, se tivesse vindo um, eles estavam preparados para receber, porque isso pode acontecer. Então, a gente quer comer coisas diferentes. As crianças do espectro de autismo podem se sentir confortáveis ao comer sempre os mesmos alimentos. E a dieta limitada torna-se parte da sua rotina rígida. Então, ele sempre quer comer a mesma coisa, na mesma hora, no mesmo lugar, do mesmo jeito, no mesmo prato, com a mesma colher. Isso não é possível, né? As crianças só desenvolvem preferência por comer alimentos depois de prová-los.
Então, eu posso hoje comer um pedacinho só, e amanhã um pedacinho só, e depois um pedacinho só, e depois eu passo a ter gosto por aquilo que eu estou experimentando. E é assim que a gente ensina uma criança típica, é assim que a gente tem que fazer com uma pessoa com autismo também. E, repentinamente, o que significa que apenas servir ou apresentar novos alimentos não será suficiente para estabelecer uma preferência por eles. Então, eu preciso insistir. Sem insistência, a gente não tem educação. E sem persistência, a gente também não tem. Opa. O fato das crianças terem preferências por alimentos podem levá-las à compulsão. O grande problema da maior parte dos meninos, hoje não, graças a Deus, porque a nutricionista lá em Parelheiros acabou reeducando, e lá eles não comem bobagens, coisas que engordam, né? Eles têm uma alimentação muito saudável, mas quando eles vão para casa, final de semana, tem um rapazinho lá que come 2 lasanhas. E aí ele vai sábado e domingo para casa, ele engorda 3 quilos. E aí ele vem para a residência, fica 15 dias, ele emagrece 2, mas sempre sobra 1. Então o cara está com 100 e poucos quilos. E está com risco de vida. Tá? Então a compulsão também é um problema, como a seleção também é um problema. Tá? Eu ensinei a Débora a não ser compulsiva. Ela come na minha casa, eu sei que é muito inadequado, mas ela come tomando Coca-Cola ou Guaraná, ou um suco. E ela mesmo versa no copo, e é gozado que ela versa um tiquinho assim. Então, ela come 2 colheradas e toma um pouquinho de refrigerante ou de suco, daquilo que tem. E depois ela come mais 2 ou 3 colheradas, ela mesmo versa só um pouquinho, ela nem versa muito, porque eu ensinei a pôr pouco, né? Então ela põe pouquinho. Agora, ela passa 15 dias em Parelheiros e ela só toma refrigerante no dia que tem pizza. E ela não tem crise. Ela só tem água, ou 2 vezes por semana tem suco. É muito mais saudável, né? Mas como em casa nós estamos mal acostumados, um pouquinho de mau costume a gente também pode, de alguma forma, defender, né? Porque se ela não tomar a Coca-Cola, eu também não posso tomar. E aí eu posso ter uma crise, entendeu? Então, a preferência por alimentos pode levá-los à compulsão, e essa criança pode comer de forma incontrolável, e isso vai levar essa criança a um problema de alimentação e vai chegar à obesidade, como é o caso que eu acabei de contar para vocês. Para manter a motivação da criança para comer novos alimentos, é importante que se use reforçador. Então, se ela está comendo, sei lá, 1 ou 2 grãozinhos de arroz e ela gosta de Coca-Cola, dê um dedinho de Coca-Cola para ela beber depois que ela tomou. Ah, vai fazer mal a Coca-Cola. A Coca-Cola não está matando ninguém, não é uma coisa muito boa. Mas, se você precisa de um reforço para fazê-la comer, use o reforço que você tem à mão. Que, às vezes, por exemplo, a Débora, ela gosta de Coca-Cola ou de Guaraná, porque para ela também tanto faz o Guaraná ou a Coca-Cola, tanto faz. Ou suco. Agora, a Débora não vai na geladeira pegar suco, porque eu nunca permiti que ela abrisse a geladeira para pegar nada. E a minha geladeira não tem trava. Então, ela não abre a geladeira. Só se eu digo, Dé, pega a Coca-Cola na geladeira. Aí ela vai, e aí ela pega qualquer coisa. Às vezes, em vez de pegar Coca-Cola, ela pega uma coisa de água, e ela não tem muita noção do que ela está pegando. Mas ela não abre a geladeira sem a minha ordem. Isso foi educado também. Então, use o reforço no momento em que ela estiver aprendendo, que isso é necessário para que ela possa aprender a comer novos alimentos para, de alguma forma, obter o que ela quer. Então, ela come o que você quer e você reforça com aquilo que ela quer. Sexualidade. Vamos lá. Eu vou tentar falar o mais rápido possível para a gente deixar bastante para pergunta, porque eu tenho a impressão que vocês vão fazer uma série de perguntas sobre isso para mim. E eu posso responder algumas só. Não posso responder todas. A maior parte dos indivíduos com autismo apresenta um desenvolvimento biológico normal na sexualidade. Entretanto, no desenvolvimento psicológico, no que tem a ver com teoria da mente, ao sentimento de empatia, é bem diferente. Isso ocorre uma série de alterações que vão manifestar na conduta dessa pessoa. E podem variar de intensidade e de frequência, dependendo do grau de distúrbio e do nível intelectual que essa pessoa tem. Em algum deles, predomina a necessidade de satisfação imediata dos seus próprios impulsos. Então, tem a idade que a criança se manipula.
E o que você faz quando uma criança pequena está mexendo na genitália, por exemplo? O que a gente faz para uma criança típica? Eu deixo ou não deixo? Ou quando que eu deixo? Hã? Mas ela precisa aprender que ela tem a genitália, tá? Porque um dia mais tarde ela vai precisar disso. Então, você tem que fazer uma medida. Às vezes, se isso está virando compulsão, você distrai. Mas vamos supor, no momento do banho, quando ela tirou a roupa e ela mexe na genitália, não reprimam. Tá? Isso eu estou falando para crianças típicas. É diferente de pessoas com autismo que podem ter compulsão. E as pessoas pensam que eles estão se masturbando, eles estão se machucando. Tá? Porque a masturbação faz parte da vida. Ela é satisfação por ser humano. Não precisa ser só ela, só a masturbação, que mais tarde eu vou ter um companheiro, mas a masturbação faz parte da vida. E é coisa que, se da época da minha mãe, a hora que falava isso para ela me dava um tapa na orelha, se eu falasse um troço desse na frente da minha mãe. Né? Mas eu vivi numa outra geração e aprendi de outro jeito. Né? Então, é importante que a gente eduque. Então, não quer dizer que pessoas com autismo não podem se manipular. Mas não é em qualquer lugar, nem a qualquer hora e nem compulsivamente. E eles precisam aprender a se masturbar. Mais até os meninos do que as meninas. Porque as meninas, quando se manipulam, podem se machucar. Ou nas meninas isso é mais, acho que é próprio do desenvolvimento da mulher, ser mais passiva. Né? E o homem, quando se manipula, ele arma o circo. Então é mais visível. Deu para entender o que eu estou falando? É mais visível do que na menina, você não enxerga. No menino, você enxerga. Então, eu preciso ensinar esse menino ou essa menina a se masturbar. Eu me lembro que a Débora tinha uns 18 anos e, às vezes, ela se manipulava quando ia tomar banho, mas, fora disso, passava despercebido. E meu cunhado é ginecologista e, uma vez, eu virei para ele e falei assim, ai, João, eu estou muito preocupada com a Débora, sabe? Ela está com 18 anos e ela não se manipula. E aí ele olhou para mim e falou assim, você está querendo arrumar um problema a mais para você, fora os que você já tem? Se ela não descobriu que é para se manipular, deixe. Que eu falei, ela só se manipula às vezes quando ela vai no banheiro. Então deixa. Então não vou criar cabelo em casca de ovo, né, que é o que fala. Então ele não vai arrumar sarna para se coçar. E aí eu vi que isso não fazia parte. Então isso na Débora, ele é muito tranquilo. No entanto, tem meninas em Parelheiros que se machucavam há anos atrás. Né? E era um problema, tiveram que aprender a usar mods, inclusive, tiveram que aprender a usar sutiã, né? Coisa que era tudo aquilo que não faz parte do corpo, para a pessoa com autismo, você tem que fazer um treino para que ela use. Né? Que ela até tem mania de usar sempre o mesmo sapato, se você deixar. Né? E a vida não é assim. Então, eles são impulsivos, e eu tenho que aprender a educar. Sabemos que para a pessoa com autismo, a sua fantasia e o uso da sua imaginação não existem. Então, eles não têm imaginação para criar uma situação, para se manipular. Ou assistir alguma coisa que leve-os a se excitar. Eles não têm esse tipo de mecanismo desenvolvido por causa da imaginação. E, então, isso não existe muitas vezes em muitos deles. E eles são muito limitados. Sabemos que a sua tendência para ritualizar e repetir padrões de comportamento de forma estereotipada é extremamente exacerbada. E isso impede essa pessoa, muitas vezes, de experimentar a vida, porque ele não se manipula por uma satisfação. Ele se manipula e isso vira uma mania. Eu tinha um rapaz que, quando entrou na residência, ele tinha um problema muito grave, que a mãe dele tinha dificuldade para lidar com isso em casa. Ela dizia que quando ele chegava em casa, ele deitava no chão, ele tirava... Eu vou falar bem claro, tá? Porque eu estou falando de sexualidade e eu não sei falar de outro jeito. Então, está gravando aí, se não puder gravar, que tiver cortado, você corta esse pedaço. Mas ele deitava no chão e raspava a genitália no chão. E ele, quando chegava em Parelheiros, que ele vinha para a residência na segunda hora, ele estava todo machucado. E quando ele acabou entrando para a residência, a semana, era porque antigamente eles ficavam durante a semana na residência e iam final de semana para casa. E o final de semana em casa era catastrófico. Porque você consertava tudo durante a semana, porque lá não tinha hora dele deitar no chão e fazer isso porque nós nunca deixamos.
Então, nós interferimos num comportamento inadequado, assim, direto. Então, ele podia se manipular em alguns minutos no quarto dele, depois tomar um banho rápido, e ele nem chegava a uma satisfação, ele nem ejaculava nada. Isso acontecia quando ele dormia, muitas vezes, e por algum mecanismo específico, mas isso não levava ele a satisfação nenhuma. Levava ele a se machucar. E hoje, que ele fica 15 dias em Parelheiros, ele não vai um final de semana para casa, o que acontece no final de semana que ele vai? Ele faz a mesma coisa, porque em casa não tem ninguém que o impeça. A mãe é sozinha. Ele não tem pai. E ela sozinha não consegue limitar. Então, a cada 15 dias, ele se machuca. Então, isso é grave. Essa mãe tem culpa? Não. Pode ser que ela tenha tido na época que tinha um marido que podiam ter feito alguma coisa, mas achavam que era o que ele gostava, deixaram. Então, isso criou um hábito. Então, ele vai para casa e é isso que ele faz, ele acaba se machucando. Porque ela não tem condição de lutar. Ele é um moço grande e ele tem muita força, não dá para mexer com isso. Então, isso virou uma rotina, não é uma satisfação. E a gente precisa analisar esse comportamento para ver se a gente permite ou não. Tá? Então, eu poderia dizer, eu conheço todos os rituais de alguns deles, e eu posso dizer para vocês que em Parelheiros eles não têm muito tempo para isso, porque quando eles deitam na cama, eles dormem. E durante o dia não tem a hora da masturbação. Está claro? A gente pode dizer assim, quando as pessoas normais vão para a escola, os adolescentes, eles se masturbam no banheiro. Não sei. Né? Eu nunca fiz isso, mas tem gente que faz. Né? E faz outras coisas também. Agora, faz escondido, né? Ou sei lá de que forma faz. Mas a gente tem que aprender a educar de forma certa. Então, lá não tem horário. Durante o dia não tem horário da masturbação. E o que foi acontecendo com o passar do tempo? Aquelas manias que eram muito exacerbadas, como essa desse menino, deixou de existir. Tá? E ele vive melhor do que se machucar, que não tem o mínimo sentido. Tá? Eles têm restrições na capacidade de relatar as experiências. Eles não sabem contar o que eles estão sentindo, mas eles têm instintos. Eles têm, de alguma forma, alguns sinais que demonstram que eles estão excitados. Né? Dá pra gente, eles não são anormais nesse sentido. Eles podem ter comportamentos inadequados por causa disso, mas é normal o desenvolvimento. Então, é preciso saber como educar. A falta de compreensão dessas pessoas das normas e regras sociais podem levar essa pessoa autista a tirar a roupa em público ou se masturbar em público. E isso não tem sentido. Então, eu não vou contar mais casos, porque senão vocês vão morrer de rir com alguns outros casos que a gente dá para escrever um livro das coisas esquisitas. E que a gente fala que são esquisitas porque elas são exacerbadas, mas pessoas típicas também têm alguns problemas, né? E fazem algumas coisas. Agora, tem muita coisa que, nossa, Miel, se eu fizer isso, vai... Então, essas pessoas podem tirar a roupa em público. E isso era um problema grave. A gente tinha um menino, também que quando ia no banheiro, ia evacuar, ele tirava toda a roupa. E ficava pelado. E a gente, quando eles vão no banheiro, a gente sempre acompanha para ver se precisa de ajuda ou não, que a gente começou a perceber isso, a gente ensinou ele a não tirar a roupa. A não ser que ele fosse tomar banho depois. Mas se ele quisesse fazer cocô, ele tinha que fazer cocô como todo mundo faz. Todo mundo sabe como é que faz cocô? Não precisa ensinar, né? Se precisar ensinar, eu explico. Mas tem um jeito certo. Ninguém fica tirando roupa para ir no banheiro. Eu tiro a roupa para tomar banho, né? E ainda, antigamente, as pessoas tomavam banho com roupa, né? tem esse problema também. Então, são coisas que a gente precisa adequar a capacidade dessa pessoa, do que ela compreende, do que você consegue educar, mas não deixar que ela tire roupa em público, nem que se masturbe em público. Isso não tem sentido. A falta de empatia pode fazer com que uma pessoa autista tente tocar ou beijar ou abraçar outra pessoa. Tem meninos em Parelheiros que os pais faziam, quando a gente se reunia para pegar ônibus para ir para Parelheiros, tinha um rapazinho que beijava todo mundo. Né, todos os pais. Né, e a mãe achava lindo isso, porque ele beijava. E quando ele descia do ônibus, ele fazia a mesma coisa. Ele descia do ônibus, ele beijava todos os pais, beijava. E um dia, isso acontecia ali no Paraíso, né, perto de um ponto do metrô, e um dia um cara passando no meio dos pais, ele beijou o cara deu um tapa na cara dele.
E não está errado. Eu não beijo qualquer um. E aí a gente conversou com a mãe, e vamos dizer, ele já é um moço, ele não tem que beijar ninguém. Ele pode cumprimentar as pessoas com a mão, porque ninguém daria na cara dele se estendesse a mão para cumprimentar. Agora eu vou lá, beijo um cara que está passando pela calçada, de alguma forma o cara vai ficar meio bravo, e foi o que aconteceu. Então a gente precisa tomar cuidado por causa disso. Então, quando é pequenininho, é muito bonitinho, beija todo mundo. Aí ele acostuma a beijar, quando ele é grande, você fala para não beijar. Então, toma um pouquinho de cuidado quando você exagera em ser beijoqueiro. A criança, depois de uma certa idade, tem que aprender a cumprimentar só dando a mão, não precisa beijar. Tinha um menino lá que beijava a mãe e os pais na boca. E um dia o menino foi beijar um profissional. E aí eu tive que chamar a mãe e falei, o que aconteceu? Porque o profissional ficou até assustado. Ah, não, mas em casa ele beija todo mundo na boca. Eu falei, então só vai tomar um jeito de mudar isso, porque aquilo também quer beijar. Isso é um problema e ele já é grande, não tem que beijar as pessoas na boca. Então, toma um pouquinho de cuidado, que quando é pequenininho, passa. Quando cresce, se você não souber a época de tirar, vai ser um problema. A dificuldade em se aproximar dos outros, na tentativa de estabelecer um relacionamento amoroso, eles têm muita dificuldade em arrumar namorado. Né? A gente tem que ensinar a fazer isso. E para eles é muito difícil. Normalmente, uma pessoa com autismo não arruma um parceiro. Primeiro porque eles são muito chatos. Os que são Asperger são muito chatos. E o mundo não gosta de pessoa chata. E não dá para falar que eles não sejam. Porque eles são metódicos. Nós também somos chatos em algumas coisas. Mas a gente, quando percebe que o outro está ficando meio... está te olhando meio torto, você muda. E eles não. Eles não se mancam. Né? Eles continuam tendo aquele mesmo comportamento. E isso é muito complicado. Então, eles têm dificuldade de estabelecer um relacionamento amoroso, ou a rejeição ao contato, sempre com o outro, pode levar essa pessoa à frustração. Então, eu tenho que escolher e estabelecer uma medida, que vai resultar, senão, isso aí pode resultar em agressividade ou comportamentos autoagressivos. Porque ele beijava todo mundo, agora não pode beijar, então ele começa a bater, porque ensinaram ele a fazer isso, quando ele era pequeno. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. E a pessoa com autismo pode se isolar ou desistir inteiramente da sua sexualidade também. Então, ele tem que aprender a ter algumas vias de escape para ter satisfação se ele não vai ter um parceiro. Tá? Agora, não tem essa história de levar o cara num lugar aí para fazer sexo com alguém. Isso não tem cabimento. Muitas mães me perguntavam assim, quando é que meu filho vai fazer sexo com alguém? Eu falei, olha, talvez nunca. Porque pessoas podem se apaixonar pelo seu filho. E se ele tiver um desenvolvimento para ou ser uma pessoa com Asperger, ele pode se casar se uma pessoa respeitar o estilo dele de viver. Mas eu diria para vocês que eu conheço pouquíssimas pessoas com autismo que se casaram. Então não se iludam. Porque muitas vezes, meu filho vai se casar, tem muita coisa que ele tem que aprender a fazer antes de você pensar nisso. E pode ser que ele não chegue aí. E eu tenho que ser sincera para vocês. Porque a gente tem conhecimento de pessoas com Asperger e alguns realmente não conseguem arrumar um parceiro. Tá? Então, pode ser que, para ter uma satisfação na área da sexualidade, ele tenha que usar a masturbação para isso. Seja a única válvula de escape para ele. E eu não acho que ela seja tão ruim. Ok? Agora, algumas dicas. Né? Ser constante em tudo que você aplicar, estabelecer sempre as mesmas regras. Regras que devem ser claras e específicas para cada um. Um modelo, alguma coisa que eu citei da Débora para vocês, pode não servir para o filho de vocês. Mas é um alerta. Aprenda a conhecer o filho de vocês. E isso é importante porque pai e mãe conhecem o filho. Agora, não superestime a capacidade dele, nem subestime a capacidade dele. Tá? Porque você pode subestimar e, no fim da história, ele reagir melhor do que você pensava. Agora, não pensa que ele é muito inteligente, porque isso também pode não acontecer. Tá? Vamos assistir o filme de hoje e ver como é que aquele cara vai se sair na situação. Alguém já assistiu a série? Você assistiu? E você achou, o que você achou? Não faz, né? Então, essa é a expectativa mesmo. É como as pessoas pessoas que foram retratadas em novela, né? Quantas histórias que fazem uma fantasia que não tem nada a ver.
com a realidade deles, né? Então, a gente precisa saber estabelecer isso. Então, é importante assistir esses filmes para tirar um pouco, para conhecer o que as pessoas fizeram do filme, né? Fala. Sim, já ouvi falar. Sei. A realidade. Isso é muito bom. Eu aconselho também, porque isso ensina, a gente sempre aprende alguma coisa, com certeza. Qualquer filme ensina pra gente muita coisa, né? Eu, pelo menos que gosto de assistir filme, eu sempre aprendo alguma coisa com aquilo que eu assisto. Escolha e defina as metas prioritárias e introduza uma coisa de cada vez. Regras não podem ser mudadas, porque regras são regras. Então, não tem exceção. Não faça uma regra, a não ser que você e todos da sua casa sejam persistentes. Não adianta a mãe estabelecer uma regra e o pai não obedecer. Aí educa o pai primeiro, ou ao contrário. Porque em casa eu tive que educar o meu marido. Porque eu lembro que a Débora entrava na cozinha, ele punha Coca-Cola para ela beber. Ela quer Coca-Cola. Eu falei, mas ela nem fala que ela quer Coca-Cola, você já pôs no copo. Parou com isso. Então, ela vai tomar a Coca-Colinha dela, mas na hora de tomar Coca-Cola. Então, quando ela entrar na cozinha, você dê água. Porque a água faz bem para o intestino. E ela tem um intestino complicado, então dê água. Mas foi difícil. Precisei dar mais bronca nele do que nela. Porque o errado aí era ele. E até hoje, se bobear, ele ainda dá escondido. Então, se você não conseguir tomar conta, não faça a regra e avise as pessoas. As pessoas com autismo vão testar a sua firmeza. Eles vão te experimentar. E se você falhar, tudo que você construiu cai por terra. Promova comportamentos de autonomia. Ensine seu filho a pôr o sapato, a tirar o sapato, a colocar a mala. Então, por exemplo, eu nunca carreguei mala para os meus filhos. Nem para a Débora. E a Débora, às vezes, precisava de uma mala um pouco pesada e eu acabei aderindo à mala de puxar como um carrinho. Então, eu nunca carreguei mala. E as mães aqui, quando me vêm, ainda hoje, às vezes eu passo aqui, venho dar algum curso, e a mãe vem carregando a mala do filho, eles ficam, Marli. Aí dá a mala para o filho. Mas eu já vi lá de longe, eu falo, te peguei. Tá? Porque, gente, a primeira responsabilidade da criança é carregar sua mala. Como é que a mãe leva a mala para o filho? Não tem o mínimo cabimento. Mas as mães fazem isso porque acham que coitada do filho. Depois que ela ficar velha, é que ela vai ver que o coitada dela, né? Não dele. Reforce todos os comportamentos adequados, né? Eu contei para vocês que a Débora foi resistente para comer, mas quando eu consegui fazer que ela sentasse e comesse, eu reforçava, inclusive, socialmente. Sorria, né? A Débora não é muito de reforço social, mas ela percebe na minha cara quando eu estou com uma cara meio brava e quando eu não estou. E ela consegue entender, pelo menos, essa minha braveza. Senta, Débora. Então, é a jararaca falando, é para obedecer. Ele obedece. Tá? Ela não sai correndo, não. Mas também não me enfrenta. Já saiu correndo muitas vezes, eu precisei ir atrás dela. Mas eu aprendi a educar e a falar perto. E tenha paciência. Porque sem paciência, a gente não educa ninguém. Paciência e persistência são as coisas mais importantes na vida. E se eu não tiver, você não vai conseguir de maneira nenhuma educar ninguém. E está aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Centro de Conhecimento, que a nossa menina ali, mandem para ela. Se quiserem perguntar para mim, vocês vão perguntar agora. Mas eu não respondo e-mail, não dou meu WhatsApp para ninguém, nem meu telefone, porque na minha casa eu vivo a minha família. Tá? Então, se precisar um dia falar comigo, quiser marcar, não quero falar com aquela mulher que tem a mecha. Fala com ela, que ela me chama aqui, eu converso com vocês. Tá ok? Muito obrigada. Vamos agora...